Segunda-feira, seja bem-vindo ao TVU Jornal e vamos aos destaques de hoje. Grave acidente deixa 3 pessoas mortas em Floreal. Uma moto bateu de frente com um carro. Cargo de secretário de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga está vago. Antônio Alberto Casale deixou a pasta depois de 2 anos. No futebol, Cave perde a saideira, mas garante vaga na A2 do ano que vem. A gente dá os detalhes de quem se classificou, quem ficou e quem caiu para a Série A3. É agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Um grave acidente no sábado em Floreal deixou 3 pessoas mortas. Uma moto bateu de frente com um carro. Segundo a polícia, 2 jovens estavam em uma moto Titan de cor preta e transitavam pela rodovia Fioravante Bellini, sentido Gastão Vidigal Floreal. No sentido contrário, transitava um veículo Monza, que transportava uma família moradora de Gastão Vidigal. Já próximo a Floreal, o carro e a moto bateram de frente. No acidente, morreram no local o condutor da moto, Paulo Augusto Rodrigues, de 29 anos, morador de Gastão Vidigal, e o passageiro da moto, Natan Antônio Ribeiro Martins, de 21 anos, também morador de Gastão. O passageiro do carro, Ibson Ferreira de Aquino, de 46 anos, foi socorrido por ambulâncias ao pronto-socorro de Inhandeara, mas morreu a caminho do hospital. Os demais passageiros do veículo sofreram ferimentos leves e passam bem. E a Polícia Rodoviária de Votuporanga esteve no local para registrar a ocorrência. A equipe do DR garantiu a sinalização no trecho para evitar outros acidentes. As causas serão apontadas pela Polícia Científica. E agora as notícias que ganharam destaque na região noroeste paulista. É o Região em 1 minuto. Olá, pessoal, boa tarde. Atenção quem vai para Rio Preto nos próximos dias. A Avenida Marginal Vicente Filizola foi interditada entre a Rua Suíça e a Avenida Badibacite, no bairro Nossa Senhora de Fátima. A informação é da Secretaria de Obras. O local está sinalizado e os motoristas devem seguir a orientação das placas. O trecho permanecerá interditado por aproximadamente 30 dias para execução de obras anti-enchentes. Um policial foi morto na madrugada de sábado em Araçatuba, na frente do filho de 15 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, o policial foi surpreendido enquanto calibrava o pneu do carro em um posto de combustíveis. Ele estava indo pescar com o filho quando homens armados renderam as vítimas e, enquanto revistavam o policial, encontraram a sua arma. As imagens da câmera de segurança registraram toda a ação dos criminosos. O corpo do policial foi enterrado às 10 da manhã de ontem. Os assaltantes conseguiram fugir e a Polícia Militar vai apurar o caso. Os servidores do banco de dados de uma faculdade em Rio Preto foram alvos de ataque de hackers. Segundo a instituição, o sistema ficou inoperante por 4 dias e só voltou a funcionar na sexta-feira. De acordo com a faculdade, o ataque partiu de um servidor na Ásia. Os hackers exigiam $3 mil para liberar o sistema novamente, mas a faculdade não pagou, informou a instituição e os analistas do setor de tecnologia da informação da faculdade conseguiram reverter a situação por meio de backups em um servidor externo. E essas são as notícias da região em 1 minuto. Para você, uma ótima tarde e até mais. O cargo de secretário de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga está vago desde a última sexta-feira. Antônio Alberto Casale deixou a pasta depois de 2 anos. Casale anunciou que pretende concorrer nas próximas eleições como vereador. O prefeito Júnior Marão reuniu a imprensa para anunciar que Antônio Alberto Casale deixa a pasta de Trânsito, Transporte e Segurança do município. Casale vai investir na carreira política e, de acordo com a lei, não pode fazer parte da administração pública. Foram mais de 2 anos no cargo.
período em que ele diz ter rendido bons resultados para a cidade. Eu saio de cabeça erguida e de missão cumprida, coração limpo, dizendo que tudo aquilo que nós fizemos pode, obviamente, certamente não agradou a todos, mas eu acho que certamente nós tivemos êxitos. Por enquanto, o cargo de secretário de Trânsito está vago. O nome do novo deve ser anunciado em 10 dias. Vai ser uma situação mais interna, alguém que já esteja familiarizado com tudo que está acontecendo ali dentro, para poder dar continuidade, já que nós temos aí 9 meses praticamente de mandato para poder terminar o ano muito bem. E falando em trânsito, a lei municipal voltada para solucionar os transtornos causados por veículos abandonados nas ruas já tem conquistado resultados positivos. Alguns proprietários têm se conscientizado da importância do recolhimento dos automóveis, que colocam em risco a segurança e a saúde pública. Carro abandonado na porta de casa. Dona Neuza já convive com este problema há quase um ano. Ela também vive com medo. Afinal, esses veículos podem ser criadouros do mosquito Aedes aegypti. A gente não sabe o que tem aí dentro. Eu peguei dengue, meu marido também já é de idade, pegou já dengue, né? E a gente não sabe o que tem aí dentro. O medo tá terrível, né? A dengue tá terrível, né? É, dona Neuza, mas não é só a senhora que está com esse medo não, viu? Na cidade, neste ano, já foram 38 reclamações de carros nas vias públicas, contra 93 no ano passado. De acordo com dados da Secretaria de Trânsito, cerca de 75% dos veículos são retirados pelos proprietários. A pasta fiscaliza o serviço e notifica os donos para a remoção. A partir dessa denúncia feita, nós pedimos para que os agentes de trânsito vão até o local e ver se realmente existe o abandono. Muitas vezes o próprio proprietário sana o problema, ele já vai e retira esses veículos. Tá? Aí, se não tendo acontecido isso, aí nós efetuamos o guinchamento do veículo. A moradora ainda diz que já entrou em contato com o dono do veículo e com a prefeitura e que até agora nada foi feito. A prefeitura disse que eu liguei, né? Eles disseram que vinham ver, mas não sei também se veio, porque eu não vi, porque eu moro no fundo, eu não vejo, né? Não vi se veio. E tá aí esse carro, nem tira, nem põe, não sei como que vai ficar, né? Mas atenção, proprietários. Quem não fizer a remoção, dependendo do caso, poderá também pagar uma multa, de acordo com a lei criada em 2012. É importante considerar que esta lei configura abandono quando for constatado que o veículo está em mau estado de conservação, com a carroceria apresentando sinais de colisão ou ferrugem, ou for objeto de vandalismo ou descaso. Poderá pagar uma multa de 100 unidades fiscais, de 100 UFIR no caso. Pode-se efetuar essa multa. Geralmente acaba-se não fazendo esse procedimento, porque a pessoa já vai ter muitas despesas em cima, mas pode ser feita a multa também. O diretor da Secretaria de Trânsito disse também que já é de conhecimento do caso e que nos próximos dias a notificação será feita nos jornais impressos para tentar localizar o proprietário. Se não for removido pelos mesmos dentro de 15 dias, a Secretaria fará o serviço de remoção. E se ainda alguém quiser denunciar os casos, as reclamações podem ser feitas na Secretaria mesmo ou pela Ouvidoria Municipal. O telefone é o 0800 770 3590, repetindo, 0800 770 3590. Sessão da Câmara. 2 projetos serão votados na 11ª sessão ordinária hoje à noite. O primeiro é sobre a prestação de contas do Executivo no ano de 2012. A segunda proposta institui o diploma de atirador destaque do tiro de guerra. Stephanie Barbará tem os detalhes. Se nenhum projeto surgir de última hora na pauta do dia, são esses os assuntos que devem ser discutidos pelos vereadores hoje.
O projeto número 2 de 2016, que avalia as contas da Prefeitura de Votuporanga no exercício de 2012. Se aceito pela Câmara, fica aprovado conforme o parecer do Tribunal de Contas de São Paulo. Também será apreciado o projeto de resolução 4 de 2016, que institui o diploma de atirador de destaque do tiro de guerra de Votuporanga e que, se aprovado, vai homenagear sempre no mês de novembro de cada ano o atirador que se destacou durante o ano nas atividades do Exército da cidade. Além desses dois projetos, fica a expectativa para a reação dos vereadores às recentes movimentações do cenário político da cidade. Os parlamentares devem comentar a mudança de partidos. Na semana passada, 4 vereadores trocaram as siglas para as eleições deste ano. Lembrando também que a sessão da Câmara começa às 6 horas da tarde e toda a população deve e pode participar. Stephanie Barbará para o TV O Jornal. Obrigado, Stephanie. A TV Unifev transmite a sessão na íntegra amanhã, depois do TV O Jornal, segunda edição. E a conta da farmácia deve ficar mais cara. O governo autorizou o aumento dos remédios em até 12,5%. A medida atinge mais de 9 mil medicamentos em todo o país. A resolução, publicada no Diário Oficial, disse que o reajuste teve como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. As farmácias e drogarias devem manter à disposição dos consumidores e dos órgãos de defesa do consumidor a lista de preço de medicamentos atualizada. E agora o assunto é dengue. O Aedes aegypti, que pode transmitir a dengue, zika e chikungunya, tem sido motivo de preocupação, também na zona rural. Focos do mosquito foram encontrados em vários municípios da região. Por isso, proprietários rurais estão redobrando os cuidados para evitar os criadouros. Lavar a vasilha do cachorro, fiscalizar a piscina e colocar os possíveis criadouros do mosquito da dengue em um lugar coberto, longe de acumular água parada. Essa é a rotina de Alexandre, que há mais de 4 anos mora na zona rural de Votuporanga. Desde quando se mudou para a propriedade, separa semanalmente os recicláveis e leva para um lugar apropriado na cidade. Fizemos uma adequação, tem um tambor grande de 200 litros, plástico, onde ele é todo perfurado, né, para não acumular água, e todo o material descartável, PET, latas, nós jogamos aqui dentro. E todo final de semana a gente faz essa separação e leva para Ecotudo. Todo cuidado ainda é pouco. É que este ano já começou com o aumento do número de casos da dengue no Brasil na comparação com 2015, segundo dados do boletim do Ministério da Saúde. Sinal de alerta, ainda mais para quem já teve na família casos da doença. Meu filho, há 3 anos atrás, também adquiriu dengue na área de cobertura de risco da cidade, onde ele fica na residência da minha mãe. Em Votuporanga, que já decretou o estado de epidemia da dengue, com mais de 400 casos positivos da doença, e ainda notificou 2 casos suspeitos de Zika vírus e 1 da febre chikungunya, a atenção é redobrada, incluindo a zona rural. A gente faz todas as chácaras para orientar os proprietários dos cuidados que eles têm que ter, com os tanques de água para os animais, com os locais que podem acumular água. Mas o que preocupa são as propriedades que ficam a mais de 100 metros de distância da cidade. Nesse caso, a vistoria é feita de outra maneira. A gente orienta eles a manterem sempre limpinho o bebedouro de água dos animais de estimação que eles têm, a estar olhando dentro dos tanques de água, de animais também, no caso das vacas, dos cavalos, para colocar peixinho ali dentro, porque é difícil estar lavando sempre, Então, colocar peixinho, manter peixinho lá dentro, que não causa nenhum problema para o animal e mantém livre de larvas. E a campanha extra de vacinação contra a gripe, que também protege contra o vírus H1N1, por enquanto está suspensa em Votuporanga. É que as doses acabaram nas unidades de saúde do município. Até agora, quase 10 mil pessoas foram imunizadas. Vale lembrar que as doses que estavam disponíveis são as que restaram da campanha do ano passado. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a vacinação deste ano, prevista para começar no dia 30 de abril, deve ser antecipada, mas ainda não há uma data definida.
Tudo depende de quando o governo vai enviar os novos lotes de vacina. Aqui em Votuporanga, nas clínicas particulares, a vacina pode custar até R$100, mas as doses só foram encontradas em uma delas. No próximo bloco tem futebol. CAV perde na despedida da Série A2 deste ano. A TV Unifev transmite o jogo hoje à noite. No próximo bloco, os gols e os detalhes desse jogão nos comentários de Josiano Garofolo. A gente volta já. Chegou a hora da previsão do tempo. A estudante de jornalismo Nádia Martins conta pra gente como fica o tempo neste começo de semana. Olá, boa tarde. A semana começou bem quente, com poucas nuvens e o sol intenso. A temperatura sobe rápido e o aumento da umidade do ar favorece na formação de grandes nuvens. Mas não há previsão para pancadas de chuva no começo dessa semana. Na capital São Paulo, o calor predomina nesta segunda-feira e as temperaturas ficam altas. Por lá, os termômetros marcam mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Rio Preto, o calor será intenso e não há previsão de chuva para hoje. Mínima de 24 e máxima de 35 graus. Em Votuporanga, o sol predomina e fará muito calor por aqui. Os termômetros marcam mínima de 23 e máxima de 37 graus. É bom se hidratar, hein? Até mais! Chegou a hora do futebol, o Josiano já está aqui. Josiano, muito boa tarde. Vamos começar aí falando sobre a Votuporanguense, que perdeu lá a saideira da Série A2 deste ano, mas se manteve aí na Série A2, né? Caíram 6. Como que foi esse jogo, Josiano? É isso aí, Luciano. Boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha a programação da TV Unifev. Vamos começar falando da Série A2, né, Luciano? Porque da Série A1 tem assunto bom para falar daqui a pouco também, da vitória do Palmeiras. Vamos focar sobre o seu dois. Corinthians, né? Vamos falar bastante depois do clássico aí. Tenho certeza que é um assunto que você tá com muita vontade de falar dessa segunda-feira. Realmente eu não vi. O corintiano Luciano Guimarães. Eu não assisti. Mas, não assistiu, né? Mas vamos lá, vamos falar da Série A2, que terminou a primeira fase. O Votuporanguense apenas tinha esse jogo contra União Barbarense aí para, como a gente fala, cair de pé na competição, ou seja, sair com moral, né? Vencer o jogo aí, fora de casa, mesmo sem chance de classificação ou diminutas a chance de classificação do CAV, mas terminar a participação com uma vitória, e não foi isso o que aconteceu. A gente sabe que o treinador, o Fael Júnior, já estava acertado com outro time, com Confiança do Sergipe, o time estava com vários desfalques, e jogando mesmo no gramado, União Barbarense, que precisava muito mais da vitória do que o time do CAV, saiu com a vitória. Pensando em terminar sua participação na A2 de cabeça erguida e buscando uma boa classificação ao final da primeira fase, a Votuporanguense foi a Santa Bárbara do Oeste, onde encarou no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães a equipe do União Agrícola. O barbarense precisava vencer para se classificar, mas quem assustou primeiro foi o CAV nesse chute de Janilson Madonna. A resposta do time da casa veio já aos 16 minutos e com um gol. O volante Marlon deu um belo lançamento para o meia Vitor, que entrou em velocidade por trás da zaga e bateu por baixo do goleiro Cairo. Depois de abrir o placar, o time do Barbarense diminuiu um pouco o ritmo. A partida só voltou a ter alguma emoção aos 42 minutos. Marlon, um dos destaques em campo, dominou a bola e arriscou um belo chute que parou no travessão. Na segunda etapa, o CAV tentou o empate, mas apesar da luta, quem voltou a balançar as redes aos 30 minutos foram os donos da casa. O volante Felipe Recife arriscou um chute de longa distância e marcou um belíssimo gol. Placar final, União Agrícola Barbarense 2, Votuporanguense 0. Infelizmente não deu para a Votuporanguense, que precisava de 2 vitórias. Se tivesse ganhado as duas,
estaríamos aí comemorando a classificação para a segunda fase, né, José? É exatamente isso, né? O último colocado aí da zona de classificação foi o Santo André, Luciano, com 29 pontos. A Votuporanguense parou nos 24 pontos e poderia ter chegado aos 30 pontos se tivesse vencido a Portuguesa e agora a União Barbarense. Ou seja, desperdiçou uma chance enorme, só dependia das próprias forças. A gente falava, né, de 2 vitórias e ficar de olho nos outros resultados. Os resultados ajudariam o time do CAV, só que em campo a Votuporanguense ficou devendo, perdeu para a Portuguesa, que foi crucial, e agora esse jogo aí contra a União Barbarense, que foi praticamente para cumprir tabela, né? É isso aí, vamos aqui a lista dos classificados, então, aí tá aí a melhor campanha, São Caetano com 39 pontos, seguido pelo Bragantino com 38, Mirassol 37, o Barretos, olha aí o Barretos com 32 também grande conseguiu. Surpresa, o time que entrou de última hora aí no campeonato, convidado porque o Atibaia não tinha estádio e tá indo à segunda fase. O Taubaté também garantiu a vaga, o Taubaté que disputou a final ano passado da A3 com a Votuporanguense, União Barbarense, Batatais e o Santo André. Notaram que não tem, eu não falei nada de Guarani e teve até briga lá na casa do Guarani, né, José? Exatamente, o Guarani só precisava vencer um jogo em casa, Luciano, o jogo contra o próprio Barretos aí e perdeu por 2-0 no Estádio Brinco de Ouro e não conseguiu a classificação também. E já tem, com esses 8 melhores colocados aqui, já dá para ver quais serão os confrontos da próxima fase. Por exemplo, o São Caetano, que foi o primeiro, pega o 8º colocado, que é o Santo André. Olha só, clássico lá do Grande ABC, lá nessa partida aí do São Caetano, que é do Paulinho, ex-jogador da Votuporanguense, e o Santo André. O segundo colocado, o Bragantino, enfrenta o Batatais, aliás, as duas equipes com os melhores saldos dessa primeira fase. O Mirassol, aposta no Mirassol aí para subir, viu, Luciano? Mirassol, e seria muito bom para a nossa região, para ano que vem, na Série 1, aí ter os jogos aqui pertinho de Votuporanga. Mirassol, terceiro colocado, enfrenta a equipe do União Barbarense, e aí o quarto e o quinto é o jogo que é o dos times que subiram, né, da Série A3 do ano passado para a Série A2, Barretos e Taubaté. Barretos foi surpreendente, mas o Taubaté também. Taubaté, após ganhar o título da Série A3 do ano passado sobre a Votuporanguense, viveu uns meses aí de pendência financeira, ficou devendo para Deus e o mundo, e muita gente falava que não teria condição financeira para montar um bom time para a Série A2. E deu no que deu, e classificou. E agora lembrando que desses 8 aqui, vão subir aí apenas 2, tem o esquema agora de mata-mata e apenas 2. Luciano, na parte de baixo da tabela aí, ó, rebaixados, a última vaga que havia aí o risco de rebaixamento entre o Penapolense, a Portuguesa e o Paulista de Jundiaí, ficou mesmo pro tradicional Paulista de Jundiaí. O pessoal amargou esse rebaixamento aí, ó, caíram o Paulista, o Monte Azul, o Independente de Limeira, Atlético Sorocaba, Marília e Rio Branco. Muitas equipes tradicionais aí, que mostra aí o alto nível desse campeonato paulista da Série A2. Avaliando para o time do CAV, tá legal, tá de bom tamanho aí ter permanecido, apesar de a gente ver aí pela própria situação matemática aí, que poderia ir um pouquinho além nesse campeonato, né, Luciano? Exatamente. E temos exemplos aqui, o Marília, por exemplo, que no ano passado estava na Série A1, caiu para 2, agora caiu para 3, o Marília... Queda livre. Em queda livre. Terminou também a primeira fase da Série A3. Vamos aos classificados aqui, ó. Os 8 classificados são eles: o Flamengo de Guarulhos, o Atibaia, o Rio Preto, o time da nossa região, Sertãozinho também conseguiu uma vaga, o São Carlos, Nacional, a Matonense e outro time da região aqui, o Catanduvense, conseguiram a vaga aí na segunda fase. É isso aí, Luciano, já estão definidos os grupos, diferente da Série A2 que tem o mata-mata. Na Série A3 é igual a fórmula do ano passado, é dividido em 2 grupos aí, e o melhor aí já classifica para a final e classifica também, já tem o acesso para a Série A2. Para ter uma ideia, ficou mais ou menos assim: o Flamengo, líder, está no cabeça de chave, está num grupo, junto com o Sertãozinho, Matonense, aliás, do jogador de Votuporanga, o Vitor Hugo, que estará hoje no programa Meio de Campo aqui na TV Unifev, falando até
de como é que está a expectativa para tentar mais um acesso. Ele que subiu pelo CAV, depois subiu pelo Olímpia no segundo semestre do ano passado e agora está buscando mais um acesso com a Matonense. E o Nacional da capital, que fechou ali dos 8 melhores colocados aí, estão num grupo. No outro grupo, Atibaia, Rio Preto, o São Carlos e o Catanduvense. Ou seja, o Catanduvense e o Rio Preto aí no mesmo grupo aí, brigando para subir esse campeonato que, Luciano, uma nota chata da nossa região aqui, o Fernandópolis na última rodada não mandou elenco para jogar contra o São José, perdeu por WO por 3-0, que é o placar que quando tem o WO, e nem mandou time para esse último confronto aí, deve receber uma multa danada da Federação Paulista de Futebol. Rebaixados aí para a segunda divisão, o São José, Itapirense, Guaratinguetá, Primavera de Indaiatuba, FFC e o Grêmio Barueri. Aliás, o Grêmio Barueri que conseguiu 19 derrotas no campeonato, perdeu todos os jogos e tem um saldo negativo de 70 gols, Luciano. Que beleza, hein? Falando em derrota, José, no jornal tá meio em cima, será que vai dar tempo de falar do Paulistão? Dá tempo, né, Luciano? Palmeirense hoje tá feliz, a TV Unifev vai dar esse gostinho pro Palmeirense aí, de comentar um pouquinho esse grande jogo aí, rodada no final de semana do Paulistão, mas que chama atenção hoje nessa segunda-feira aí, a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, 1-0, jogo truncado, jogo bem estudado, o Palmeiras, na minha opinião, na minha visão, um pouco melhor, buscando sempre mais o gol que o Corinthians, a postura do Palmeiras diferente do que a gente estava vendo aí em jogos anteriores, parou com esse negócio de ficar fazendo lançamento, tenta trabalhar mais a bola, precisava mais dessa vitória, Luciano. O Corinthians é o melhor time do campeonato, está 10 pontos à frente do segundo colocado do grupo, e o Palmeiras precisava dessa vitória para ter um pouco de moral aí, porque tem jogo importante chegando da Libertadores, e o jogo marcado por 2 lances impressionantes, né? A defesa do pênalti do Fernando Praz no chute do Luca, e já na sequência o Palmeiras fazendo o gol da vitória aí, estava assim um pouquinho adiante, mas bem pouquinho, estava acompanhando a transmissão aí pela televisão, passou o replay, o comentarista de arbitragem ficou com dúvida, mostrou o tira-teima, o comentarista ficou com dúvida, e aí teve que olhar de novo o tira-teima para falar, tá um pezinho ali um pouquinho à frente, mas estava assim o Dudu impedido, gol irregular, mas merecia sim a vitória o Palmeiras. Passar rapidamente aqui, a gente está com o horário estourado, mas passar rapidamente os resultados. O Osasco Audax venceu o São Bento por 2-1, mas o São Bento está classificado à próxima fase. A Ponte Preta fez 7-2 no Água Santa. O São Paulo venceu e rebaixou o Oeste de Itápolis por 2-1. 15 de Piracicaba empatou em 1-1 com o Linense. Palmeiras 1-0 no Corinthians. 3-2 São Bernardo no Red Bull Brasil. O Santos goleou fora de casa 5-3 no Capivariano. Olha só que jogão de bola, grande atuação do Ricardo Oliveira. Ferroviária perdeu em casa 1-0 para o Botafogo. A Novo Horizontino fez 2-0 no Rio Claro. E o Ituano perdeu em casa 1-0 para o Mogi Mirim. Tá aí, Luciano, Paulistão, que ainda tem mais uma rodada ainda para definir aí os últimos detalhes ainda para ver aí quem se classifica. Josiano, muito obrigado então, e a gente volta a se encontrar logo mais à noite na transmissão de União Barbarense e Votuporanguense. O Jornal fica por aqui, até logo mais.